Boa tarde, pessoal. Meu nome é William. Como o Matheus falou, a gente gerencia aqui o aplicativo Central. A gente já está há 3 anos atuando aqui na cidade de Guaxupé, Minas Gerais. E a gente está bem feliz porque tem crescido bastante aqui a procura pelo aplicativo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcela, sou esposa do William. Bom, ele já falou tudo, né? Que a gente está aí há mais de 3 anos na cidade e a gente está aqui hoje para esse bate-papo porque eu acho que a gente trabalha um pouquinho diferente dos outros Sim. aplicativos, né? Marcelo, William, o Pra- Central, o Central ele vem se destacando já há alguns anos, né? Desde o começo da pandemia, basicamente ali, né? Que foi um momento até difícil, onde muitos empreendedores se reinventaram. Eu sei que vocês têm uma história muito voltada para o empreendedorismo, né? Onde vocês se transformaram. E eu queria começar justamente com essa história, falando como surgiu a ideia do aplicativo Central. Se vocês quiserem falar um pouco sobre a história de vocês também, fica à vontade. Eu era sócio de um outro parceiro aqui, né? E como toda boa sociedade, não deu certo. Com um mês e pouco a gente se separou, né, da sociedade e eu resolvi rodar sozinho. E foi onde surgiu o Central. O nome Central foi até por meio que uma brincadeira, né, que acabou dando muito certo, graças a Deus. E estamos aí. Com o lance da pandemia, por conta da população não andar mais no transporte público, né? Deu um volume muito grande, foi bem no. A gente iniciou junto com a pandemia praticamente, e deu um salto muito rápido, né, no volume de corrida. Ah, a ideia do aplicativo Central, né? Teve algum motivo para o nome especificamente? Então, assim, você já rodava como motorista de aplicativo? Você já tinha alguma experiência como motorista ou foi algo do zero? Ou seja, Aqui eu vendo transporte de carga, né, na verdade, mas quando eu comecei a rodar aqui com transporte de passageiros, a gente fazia corrida particular, né, e por conta da guarda municipal aqui que foi colocada para trabalhar aqui na cidade, que não tinha isso, né, antes da pandemia, surgiu também a guarda de trânsito. E aí começaram a fiscalizar. E aí a gente precisou do aplicativo para poder rodar. certo. A Marcela já tinha tido algum contato com esse mundo de motorista de aplicativo? Era algo novo? Eu brinco que a parte da tecnologia é o William e eu sou a parte do ser humano. É, Porque tecnologia, para eu encaminhar um e-mail, eu falo, William, me ajuda. Então, assim, eu sou formada em designer de interiores. E eu já tinha deixado, quando a gente veio para o interior, a gente morava na cidade grande. Quando a gente veio para o interior, eu já tinha deixado a profissão de lado. E aí a gente decidiu que a gente ia embora para os Estados Unidos. Só que nisso veio o comecinho aí da pandemia, a gente tinha algumas documentações ainda para acertar. O William começou a fazer o bico, né, de transporte por aplicativo sem aplicativo. Aqui no isso. interior não tinha aplicativo. Então existiu que eles se juntaram, alguns motoristas que já faziam isso, e tiveram aí uma central de atendimento, que era o telefone, eles iam atendendo e repassando as corridas. E eu não fazia parte. Nessa época eu decidi ter um salão até que a gente conseguisse realmente ir embora para os Estados Unidos. E fiquei no salão e ele fazendo isso. Quando eles se desentenderam e separou essa primeira sociedade, a central, que virou realmente central, foi invadindo o salão. E eu fui ajudando ele com atendimento e com os outros motoristas que vinham. Que em menos de 6 meses já não existia O salão salão. mais. Aí eu tive que fechar o salão e montar um escritório. Era assim, só eu e mais uma que atendia em meio período. E aí foi crescendo, uma não era suficiente. Aí cresceu mais um pouquinho, duas não era suficiente. Aí hoje a gente tem 4 secretárias de atendimento, das Então, 1 da manhã. o salão foi onde virou a central realmente de operação, né? Central. Virou operação.
Então, bem justificando o nome Central, né? Justamente por causa disso. Então, vocês foram o primeiro aplicativo da cidade, não tinha aplicativo. Não. Aplicativo não. Tinha pessoas que faziam o transporte. Era chamado transporte de aplicativo, era chamado de Uber, né, aqui na cidade, mas aplicativo a gente foi o primeiro. Perfeito. Por coincidência, a gente iniciou o aplicativo depois do aplicativo pronto, que a Mob entregou tudo certinho. A gente começou no dia 15 de março, foi o dia do meu cadastro, de 2020. E veio um outro aplicativo de uma cidade próxima aqui, e eles eram muito fortes lá. E eles começaram aqui no dia 17. E eu confesso que eu entrei em pânico na época, né? Falei, meu, não é possível, já não tinha ninguém, agora já tá em 2, né? E o pessoal já com bagagem, né? Nesse tipo de transporte. Mas, tamo aí. E como foi para trazer os primeiros motoristas, né? E justamente, depois também me fala sobre essa questão do preço. Você já trabalhou com esse preço fixo já? Enfim. A gente já trabalhava com essa modalidade aqui, né? Já era preço fixo. Que já veio do pessoal anterior, né? Já é um costume antigo da região aqui. Hoje, quais são os preços fixos cobrados na cidade? Hoje é R$10 das 6 da manhã até a meia-noite, de segunda a sábado. E R$15 o domingo, o dia todo, né? Da meia-noite do domingo até as 6 da manhã da segunda-feira, R$15 o tempo todo. Todos os dias, meia-noite às 6 da manhã, é R$15 também. Perfeito. E quando tem uma corrida que vai para mais longe, geralmente, ou assim, os motoristas conhecem a cidade, então eles têm uma noção de que até determinado local é esse preço, os parceiros já conhecem também? É perímetro urbano, né? Saiu da cidade e a gente tem uma tabela com os preços compatíveis ali, né? Inclusive, quando é relação à parada, né, a gente configura como 2 corridas, né? Por exemplo, você pega, de um ponto até o outro, é R$10. Então, você pega aqui, passou ali para pegar uma outra pessoa, aquela primeira corrida finalizou, você vai para o próximo endereço, já é outra corrida. E a gente faz dessa forma. O nosso preço ele é fixo de um ponto ao outro. Então, a partir que o motorista para o passageiro fazer qualquer coisa, ele já chegou no segundo ponto. Do segundo ponto ao terceiro ponto já é outra corrida. Perfeito. E aí, quando eles saem da cidade, porque dentro da cidade, a gente deixa bem claro que é dentro do perímetro urbano, dentro da cidade. E quando eles saem da cidade, que tem a zona rural, alguma coisa assim, já não é o perímetro urbano mais. Então, devido às nossas publicações, que a gente sempre foca nisso, eles já sabem que tem outro valor, então eles sempre questionam quanto que é para determinada cidade vizinha. Perfeito. E quando vocês estavam começando, né, quais foram as principais, os principais meios de divulgação do aplicativo ou do número de vocês, que vocês também dão para as pessoas ligarem para a central? Como era essa forma de divulgação quando vocês estavam começando lá em 2021? A gente começou com um cartão de visita, né? O primeiro foi o cartão, e anúncio na rádio. Inclusive a rádio perdura até hoje. Aí depois a gente migrou o cartão para panfletagem, né? Aí a gente faz um panfleto bem pequeno, semelhante ao de eleição, né? Por questão de custo e facilidade para a distribuição. E continua assim até hoje. E os motoristas, eles são engajados, né? Se eles ajudam também na divulgação, né? A importância do motorista nesse processo é sempre importante, né? Eu falo com muitos clientes, né? A gente fala, você tem que ter os motoristas muito próximos para poder ouvir tanto deles feedbacks, né? Porque eles trazem dos passageiros, como também ter a ajuda deles na divulgação. Enfim, Marcelo, quiser comentar algo aí que é o lado humano, né? Tá falando? Sim, hoje a gente conta aí com 92 parceiros, né? Motoristas. E a gente tem o marketing. Então, esse marketing, ele faz artes todos os dias, referente ao dia, né? Algum evento que tenha próximo ou na cidade. Então, ele faz todos os dias as artes, esse marketing. E a gente tem uma linha de transmissão com todos os motoristas, que é onde a gente encaminha todas as artes para eles poderem estar compartilhando também. Bacana. Que é fundamental. Show. Até no começo, voltando um pouquinho aqui, eu me recordo que o William conversava muito com outro parceiro nosso, né?
o Decapop. Eu queria falar assim sobre como é importante às vezes você, né, conversar com outras pessoas que estão no segmento, né? Foi inspiração também assim para você saber como estava funcionando lá, para você conseguir modelar o seu negócio? No começo, a gente compartilhou muita coisa, né? Eu acabei, depois daquela primeira live com eles que vocês fizeram, eu captei algumas ideias, entrei em contato com ele para saber se poderia copiar, né? Claro. E através disso, a gente acabou compartilhando alguma coisa. Ele pegou ideias da gente e a gente deles, e assim foi. Aí deu. Uma coisa que deu muito certo, que a gente trouxe de lá, né, que eu acho muito... É porque o canal de comunicação é o Instagram, né, de redes sociais. Então, a gente já começou a seguir eles e a gente acompanhava o que eles estavam fazendo, o William sempre falando com o Fábio. E uma coisa que a gente trouxe de lá para cá e que deu muito certo de início, que hoje a gente já não tem mais, foi a questão da premiação do motorista. O motorista que mais fizesse pelo aplicativo, ele tinha aí uma premiação. Né? Algumas vezes a gente dava um tanque cheio, outras vezes a gente fazia algum sorteio de uma coisa mais relevante. Isso a gente trouxe e usou. O adesivo grande nos carros também. O adesivo grande, a gente também... Eu coloquei no meu, porque no carro mesmo... Já fizeram plotagem nos veículos também? Então, no começo, sim. A gente rodou 1 ano e meio, né? A gente rodou 1 ano e meio com todos os carros plotados. Com um central cerca de 70. Bacana. Vocês falaram, né, sobre o marketing que faz os cards ali do dia a dia e vocês vinculam. Vocês fazem parceria com comércios locais, estabelecimentos da cidade, uma parceria para uma festa, por exemplo, vocês acabam divulgando também para os usuários de vocês, para os passageiros hoje? Aqui não foi necessário, não tem necessidade, porque assim, como a gente começou muito cedo, quando se fala de transporte por aplicativo aqui, até quando não é o central, eles chamam de central. Sim. É o central, e até quando não é o central. Então aqui não tem necessidade ainda da gente fazer essa parceria. O que a gente faz muito quando a gente financia alguma coisa, algum evento, alguma festa, patrocínio. A gente faz patrocínio, né? Quando tem evento, festa, ação social, isso a gente faz porque eu acho legal, mas parceria mesmo assim a gente ainda não precisou. Só mais voltar para o lado do motorista, que é o caso de Lava Jato, algum posto de gasolina. Entre nós e motorista. Perfeito, então vocês têm um clube de benefícios para os motoristas. Sim. Quais seriam mesmo os benefícios, só para lembrar para o pessoal aqui, vocês hoje têm para os motoristas? A gente está com um convênio com o Lava Jato, né? E o posto de gasolina. O posto tem desconto também e desconto no litro. Muito bom. E entre outras coisas também de manutenção do carro, né? Oficinas mecânicas, alinhamento, pneu. Então todos eles que têm o adesivo da central têm um desconto diferenciado na loja. Muito bom, pessoal, muito bom. Aprofundando em um outro tema aqui, há hoje benefício para os passageiros? Vocês trabalham com cashback em alguma dessas outras funcionalidades? Tem algum sorteio que vocês fazem, promoção? A gente trabalhou com cashback durante uns 7 meses, né, mais ou menos? Foi, uns 7 meses. E teve um volume muito bom, né, de corrida. O cashback foi uma ação que a gente fez para trazer e fidelizar os clientes, né? Porque nessa época já... no caso, os próprios clientes chamando pelo aplicativo, porque aí o cashback é para quem usa o aplicativo. E a gente tinha essa necessidade, porque a carga de telefone dentro do escritório era muito grande. Era 80% telefone WhatsApp e 20% aplicativo. E aí, na época do cashback, a gente conseguiu virar esse jogo, e aí hoje é 60% aplicativo e 40% WhatsApp e telefone. Então, foi uma estratégia até realmente de adoção para o aplicativo. E eu acredito que seja um desafio muito grande gerir uma central física, né? Você tem que ter pessoas disponíveis 24 horas, né? Vocês funcionam 24 horas, tem toda uma estrutura. Quais são os desafios? Me falam aí, como é que é essa experiência de gerir essa central também física? Assim, quando se tem ali o aplicativo, o passageiro ele tem algum problema, qualquer coisa que ele queira resolver, ele vai encaminhar um e-mail, ele vai fazer uma reclamação e você vai responder. Você tem uma central, que é um escritório de porta aberta,
o passageiro chega ali na porta e aí ele quer falar, eu quero falar com o William, e às vezes a gente não está na cidade, e eles querem porque querem falar. Então tem esse é um desafio, assim, aqui é tudo mais humano, né? Tem esse lado mais humano, tanto que o nosso telefone particular não tem nada de telefone particular mais. Eu falo, pode passar, pode passar. E a questão das secretárias também, né? A gente tem que estar sempre próximo, não dá para programar. Quando a gente programa de sair da cidade, ficar mais dias fora, assim, uma semana fora, a gente já tem que pensar que pode ter um imprevisto, porque o nosso atendimento é ali. Se uma delas passa mal, são 4, né? Se uma delas passa mal, se uma delas. Tá. Esperando voltar. Tudo bem. Pronto, voltou. Pode continuar. Se uma delas passar mal. Se uma delas passa mal, se uma delas fica doente, a gente já tem que ter a segunda opção aí para cobrir. Porque eles pegam, assim, tem muita gente que usa pelo telefone, pelo WhatsApp. Então eles não entendem que esse é um serviço extra que a gente pede. Então eles já acham que faz parte do transporte por aplicativo e aí a gente não pode falhar nisso. Entendi. Então, esse é um desafio, ter o físico ali o tempo inteiro. Como benefício, eu colocaria esse lado de você estar face a face com os usuários, estar disponível ali, né? Presencial, uma sede física na cidade, todo mundo sabe que existe, né? Sim, você consegue conversar. Eu acho que é um dos motivos que a gente cresceu tanto. Porque eu tô aqui, eu resolvo, eu converso, eu entendo. Às vezes tem os dois lados da situação e nem sempre o passageiro tá errado e o motorista tá errado. Às vezes os dois têm a sua porcentagem de razão, então a gente conversa, a gente tenta entender os dois lados, explica e graças a Deus até hoje fica tudo bem. Ô, Matheus, para o motorista fazer parte, ser parceiro nosso, a gente tem uma reunião que a gente explica a maneira com que a gente trabalha, a maneira com que a gente cobra, tudo como funciona. E dentro dessa reunião a gente dá a oportunidade para eles tirarem as dúvidas e questionarem. E nessa reunião a gente fala sobre tudo, sobre o respeito, sobre coisas simples, que é a higiene do veículo, no caso, porque eles não são nossos funcionários, mas a gente tem a obrigação de prestar um bom serviço para o passageiro. Então, a gente não faz uma exigência que ele tenha que fazer alguma coisa, que é uma regra, uma lei, além do que está na lei. O que está na lei, ele tem que fazer, é inquestionável. Agora, no mais, dentro da empresa, ele tem que tratar bem o passageiro. E aí a gente faz essa reunião, a gente explica. Uma outra coisa que a gente não aceita, porque a gente tem o respaldo da lei, é a questão do transporte clandestino, né? Porque interior acontece muito do motorista passar o cartão e tal. E não, isso a gente pega muito firme, porque o que a gente oferece pro motorista parceiro é corrida e não cliente. Então, sendo assim, o cliente não tem por que ter o contato do motorista. O que ele pode fazer? Passar o nome dele. Olha, eu me chamo Marcela, se você gostou da corrida, se você vai fazer uma viagem, você pode me chamar. Se o passageiro ligar e escolher determinado motorista, a gente vai passar a corrida pro motorista que o passageiro escolheu. Mas o passageiro ligar direto para ele, não dá. Perfeito. E entrando justamente, né, nesses pontos do veículo, vocês têm algum requisito para veículo, alguma coisa nesse sentido? Não, só o que a lei pede, que é os 10 anos de fabricação, né? Se é 2 ou 4 portas, com ar-condicionado ou sem, põe para rodar. Perfeito. Quais são as categorias que tem hoje disponíveis no Central? Assim, por exemplo, a Uber tem Uber Black, tem Uber comum. Vocês têm outras categorias? Tem várias? Não, é categoria única, carro simples e puro Bacana. e é só ela Vocês têm motoristas mulheres? que temos. Temos. São em torno de quantas hoje? Sabe, nem lembra de cabeça? Umas 13. É, Umas 13 uns mulheres. 12, Bastante mulher. Bacana, bacana. Eu perguntei isso porque é uma demanda até que tem surgido bastante, é a categoria feminina, né? Muitos aplicativos têm feito. sim. Imagino que o público de vocês tem muitas mulheres, né? Que acabam. A gente pensou em colocar, né, a categoria motorista mulher, mas os homens iam ficar sem corrida, né? Então
Então não seria justo com ninguém. Então, Prefere, mas eu acho que é uma questão de confiança mesmo. Porque aqui, como é tudo muito humano, tudo Sim. interior, eles vão ganhando confiança. E aí eles pensam, não, a central sempre foi de responsabilidade e tal, então eu posso ir com qualquer pessoa. E aí eles vão pegando. Hoje, assim, acontece bastante de querer motorista mulher, mas se não tem mulher, eles aceitam ir com homens. Lá no começo, não. Se não tem mulher, eles não faziam a corrida. Sim. Inclusive, também entra nesse mérito a opção de favoritar o motorista. A gente não deixou ativo já por conta disso, porque para ter corrida para todo mundo mais ou menos por igual, né? vocês Pra não favorecer. utilizam algum preço dinâmico em dias festivos? Tem alguma diferenciação? É os mesmos preços? Só Natal e Ano Novo que aumenta um pouquinho. Mas ainda assim é preço fixo. Isso. Perfeito. Vocês estipulam um preço fixo para aquele período de um feriado especial e anuncia para todo mundo. Esse ano é Só carnaval também, né? Natal, é só Natal, Ano Novo, e esse ano, não, Carnaval foi o preço de Foi feriado. normal. Ah, tá. É só Natal e Ano Novo mesmo. Bacana. Bem, eu queria saber, assim, como que a plataforma, aí falando um pouquinho, né, da Mob, assim, ajuda vocês no dia a dia, se ajuda vocês a gerir o aplicativo, né? Se vocês estão, inclusive, olhando os dados, né, novos que estão aparecendo agora no painel, né, que a gente lançou um novo dashboard, e, enfim, tá bacana, tá faltando algo, fica à vontade também pra gente ver aqui. O novo Dash, a gente está se habituando a ele ainda, porque a gente estava usando o 3.83, né, que por questão de costume, né, era mais fácil para as meninas lá. Inclusive, eu estou apanhando um pouquinho dele porque por falta de costume, né, eu uso pouco hoje em dia, fica tudo na mão das meninas lá, elas que lançam as corridas, e eu só mexo para fazer alteração de motorista ou o valor no final de semana e tal. Mas o que mais diferencia a Mob é a questão do suporte, que é um sistema que funciona 99% do tempo, né? Então a gente está bem feliz aí. Os dados, você costuma acompanhar na plataforma, os cadastros dos passageiros, motoristas, esses números de corridas, são Sim. dados que você analisa dia a dia. Você analisa, assim, tem um momento que no mês eu vou olhar meus relatórios aqui e tal. Você faz esse momento, queria que você falasse um pouquinho disso e a importância disso, porque muitos clientes nossos, eles não ficam olhando esses dados, né? Às vezes você está perdendo o número de cadastro de passageiro em um período, você não sabe. Às vezes você está com a taxa de aceitação, por exemplo, a de vocês eu sei que é muito boa, a taxa de aceitação de corridas, que é aquela proporção entre corridas pedidas e finalizadas, tá? Vocês acompanham esses números? Queria saber um pouquinho assim. Tem alguma rotina? Quando a gente começou, vendo essa proporção de corridas não finalizadas, foi onde eu perdi o restinho que faltava, porque me deixava de cabelo em pé, sabe? Falei, cara, não é possível ter um volume X de pedidos e um volume X bem menor de corridas finalizadas, né? Mas com o tempo eu entendi que o cliente chamava para fazer um teste. Ele chamava e já cancelava. E ainda hoje em dia, tem pessoa que não tem paciência, né? Elas chamam, conta até 10 e já ninguém aceitou a corrida, já cancela. Isso dificulta muito esses números. E eu, através de acompanhar esses dados, eu sosseguei um pouco, tá? Mas eu chegava no final do dia, eu estava estressadaço. E relatórios em geral, o William acompanha todos os dias, né? A gente consegue ver também, a gente consegue ter essa sensibilidade, como são poucos motoristas, né? A gente consegue, poucos em vista de outros lugares que são maiores. A gente consegue ver ali a quantidade de corrida que cada motorista fez no dia. E isso é uma coisa que a gente acompanha sempre, o William acompanha todos os dias, todos esses dados, esses relatórios, todos os dias ele vê isso, no final do dia. E aí a gente acompanha, a gente vê ali, tem um motorista que a média dele, que a gente vai conhecendo, que a média dele ali é fazer 50 corridas no dia. E aí nesse dia ele fez 30, aí a gente já pensa, bom, o que será que está acontecendo? Alguma coisa aconteceu. No outro dia ele já fez 30, 32, e aí a gente já tem esse cuidado de poder, esse relatório proporciona pra gente esse cuidado de poder chamar ele, que essa é a minha parte, para perguntar, tá tudo bem, tá acontecendo alguma coisa, tá precisando de alguma coisa.
porque a gente vê que cai os números, né? Diminui ali a quantidade. E também como é que vocês fazem esse acompanhamento, por exemplo, né? A demanda está crescendo, eu preciso colocar mais motoristas, quando é que vocês identificam isso? Porque é uma relação que você tem que andar lado a lado, passageiros e motoristas. Você não pode nem ter tantos Sim. passageiros e poucos motoristas, né? Bem como muitos motoristas e poucos passageiros. Hoje em dia, na verdade, desde sempre, né, a gente faz a mesma mecânica. Pega a quantidade final de corridas e quantidade de corrida não atendida, né, e vê ali, fala, bom, aqui cabe mais 2 carros, cabe mais 3 carros. Aí eu convoco a patroa para ela, o recurso humano, para ela captar novos motoristas. E a gente tem também a questão das secretárias, né? Porque a gente sente ali delas. Hoje foi muito corrido, e aí foi um horário de pico, e a gente vai analisar. Foi um horário de pico por quê? Porque faltou carro na rua. Porque quando tem carro suficiente, não tem horário de pico. Todas as corridas lançadas vão ser aceitas. Uhum. Então, quando começa a lançar corrida e ter que duplicar muitas corridas, é o momento de cadastrar novos motoristas. Eu fiquei até curioso. Sábados, porque todo sábado falta muito carro na rua. Então, todo sábado eu falo para ela, não, põe mais carro, vamos pôr mais carro. E aí ela me dá uma freada, não, calma, que hoje é só sábado. É verdade, é sábado. Eu fiquei até curioso para saber, por exemplo, eu sou um passageiro, eu liguei para vocês para Central pedir um carro lá no horário de pico e não acharam ninguém. Vocês voltam a entrar em contato comigo para falar que não acharam? Ou vocês vão achar alguém em algum horário? Mas vamos achar alguém, se não tiver ninguém, eu saio de casa e pego. Se a ligação ou o WhatsApp foi atendido, a gente dá um jeito. Porque aí a gente tem o grupo, né, que vai ali acelerando eles para falar, gente, tem um passageiro em tal lugar, um bairro daqui, que tá esperando já faz um tempinho, alguém pode ajudar? E a gente tem motoristas muito capacitado para acolher mesmo, para abraçar, sabe? Vestir a camisa da empresa dele, né? Porque ele faz serviço para a empresa dele. Então, tem um motorista muito capacitado para vestir a camisa da própria empresa e ele pode estar do outro lado da cidade e se a gente fala que está esperando a passageira, eles vão correndo, que acontece muito aqui. O SAMU demora muito para chegar aqui, porque ele atende a região, ele não atende só o Guaxupé. Então, quando tem alguém passando mal, eles ligam lá. Manda um carro aqui correndo, porque fulano tá passando mal. Não é o nosso serviço. Só que eles mesmos falam, eu tô chamando vocês porque vocês chegam mais rápido do que o SAMU. Alguém que tá ganhando neném várias vezes, assim, milhares de vezes a gente leva pessoas ganhando neném pro hospital. Aqui. Então eu mando no grupo, eu falo, gente, tem uma pessoa passando em tal bairro, alguém pode correr lá? Aí eu vou. Aí eles vão e fazem. Então a gente tem uns parceiros muito bons também. Muito legal essas histórias assim, né? Não fazia ideia, por exemplo, do impacto que vocês acabam gerando dentro da cidade, né? Sim. Ela falou do SAMU, teve uma vez que o pessoal do SAMU pediu para levar porque o SAMU ia demorar para chegar. Bacana. E vocês já fizeram alguma ação na cidade também? Alguma ação beneficente, alguma coisa assim, dentro dos veículos, arrecadar talvez algum brinquedo numa época festiva? Já pensaram? Talvez algo possa surgir? Por ser no meio da pandemia que a gente começou e até agora o ano passado, até o começo do ano passado ainda existia uma pandemia, a gente não tinha feito nenhuma ação dessas. No final do ano passado, a gente teve a ideia de fazer uma ação dessa, só que sem preparo. Então, a gente não tinha se organizado, a gente não sabia por onde começar, como fazer. Então, agora, a partir de junho desse ano, que é do meio do ano para o final do ano, a gente já vai começar uma ação aí para fazer alguma coisa, né, beneficente aí para o final do ano para crianças, porque a gente atende uma população que tem muita criança. Então, os bairros que a gente atende mais, né, que são o nosso carro forte, tem muitas crianças. Então, a gente vai, a partir do meio do ano, já pensar nisso. O ano passado era para ter feito, mas a gente não se organizou. Eu vi que vocês fazem sorteios, né, para os passageiros também de prêmios, enfim, fizeram aí. Sim. Como foi essa ação? Como foi os passageiros receberam isso? A gente sempre faz, inclusive está para lançar a corrida do 1 milhão, né? Porque a gente vai chegar no 1 milhão de corridas aí e a gente já está preparando uma... Vai sortear 1 milhão? Bacana.
Do milhão. Passageiro do... Não, de 1 milhão não. Ai. Eu vou preparando um legal aí. A gente faz a gente faz ações que eu gosto de dar prêmios, né? O primeiro sorteio que a gente fez, como a gente é transporte por aplicativo, o primeiro sorteio que a gente fez foi daqui pra praia, pra Ilhabela, um lugar muito gostoso, com hotel, com tudo. Então esse foi o primeiro sorteio. Aí eu falei, bom, vai ser um casal? Dá pra gente ir também, vamos levar esse casal lá, já que é transporte. Então foi bem legal. E aí depois disso a gente tenta sempre sortear coisas. A gente pode até sortear valor também, né? Porque vai acabando as opções. Mas eu tento sortear coisas, uma televisão, uma churrasqueira, qualquer coisa assim, porque eu acho um telefone celular que a gente já sorteou, porque eu acho que vai ser mais útil, porque o dinheiro ele acaba rápido e acabou. Agora a TV não, a pessoa tá sentada ali na sala, chegam, trocou de TV, não, aquele ali foi, eu ganhei pela central. Teve um ano de corrida grátis também. Já indo para a parte final aqui do nosso bate-papo, eu queria saber sobre a cidade de Guaxupé. Eu não conheço assim particularmente, mas uma dúvida que muitos clientes têm é sobre o perfil de cidade para entrar com aplicativo de mobilidade. Claro, não é toda cidade que tem uma demanda, né? Como eu sou de um interior, por exemplo, na Bahia, que é muito pequeno, não tem logística, não tem transporte para tal. Guaxupé é uma cidade que tem muito movimento, né? Tem estudantes, são quantos mil habitantes? Qual sim, o perfil da cidade, de uma forma geral? Tem indústrias, empresas, enfim? Aqui a cidade, Guaxupé, tem 60 mil habitantes, mas assim, que consta, eu acredito que tem aí uns 90 mil habitantes hoje. Mas no último censo já ficou entre 55 e 60 mil habitantes. A cidade, ela gira em torno do café. Então, tem muitas fazendas ao redor. O comércio daqui praticamente gira em torno do café. Mercado, tudo. Indústrias não tem tantas. Tem bastante fábricas de sapato, mas não tem tanta indústria, não. Tem nas cidades vizinhas. Aqui não, aqui é café mesmo. A cidade tem a universidade, né, também, que funciona e a gente atende bastante lá. Tem movimento noturno aqui tem, porque é uma cidade pequena, porém é a referência das cidadezinhas vizinhas. Então é como se fosse para os vizinhos que estão em cidades menores, onde tudo se fecha 8 horas da noite, 9 horas da noite, Guaxupé é São Paulo. E aí chega final de semana, vem todo mundo pra cá. Eles querem passear aqui, querem ir pra barzinho. Então, a cidade ela é referência para cidades vizinhas, apesar de ser interior. Hoje, aí em Guaxupé, vocês têm concorrentes com vocês, né? Vocês começaram no primeiro, já tem outros aplicativos. A gente tá com 7, deve ter uns 7 concorrentes hoje. 7 concorrentes, mas vocês continuam se destacando na cidade, né? Como um todo, assim. Igual eu falei, às vezes eles vão chamar... Qualquer empresa é central que eles estão chamando. E às vezes eles chamam outra empresa por engano e acontece qualquer problema durante a corrida, eles querem ligar que a central tem que resolver. Bem, mas a gente se destaca, graças a Deus. Pessoal, então já sabem, se forem em Guaxupé, Minas Gerais, pedem um central, tá? Podem passar na porta aí da central, inclusive, né? Que vão encontrar... Vão encontrar o William, Marcelo aqui. Eu queria agradecer a vocês pelo bate-papo e deixar aqui a mensagem para vocês, se a gente poder finalizar esse nosso Mob Talk aqui. Fica à vontade. Bom, a gente agradece a oportunidade e... mais uma vez, agradecer a Mob pelo trabalho, né, do suporte, o aplicativo, o sistema funciona perfeito. E agradecer a Deus acima de tudo, né, por deixar a gente no lugar que a gente está hoje. E é isso, obrigado por falar com a gente, foi um prazer, eu ainda não te conhecia, só o William, né? Perfeito. E é isso. Quem estiver passando por aqui, está convidado para tomar um cafezinho, né? Já que é café, vamos tomar um cafezinho lá no escritório. Pessoal, deixa eu só finalizar aqui a gravação que a gente volta a conversar. Peraí, um momentinho,